Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar com vocês um texto da palavra, lá em Daniel, capítulo 5, no versículo 13, a palavra diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Daniel ele é questionado por Beltesazar sobre a sua conduta e sobre os seus valores, se eles tinham mudado com o decorrer, com o passar do tempo, ou se continuavam sendo os mesmos. Se ele continuava sendo o mesmo Daniel. A pergunta aqui não és tu aquele Daniel no sentido de que se é ele a pessoa certa, se é ele Daniel mesmo, ou se foi chamado uma outra pessoa à presença do rei. Não, ele sabia que era Daniel, mas ele queria saber se Daniel tinha mudado, ou se Daniel ainda possuía a sabedoria, o discernimento, o espírito de excelência que havia sobre ele. Irmãos, é importante lembrar um pouco da história de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia e o rei Nabucodonosor, pai de Beltesazar, o rei que desse relato aqui, desse versículo, era Beltesazar. O pai dele, que ele refere aqui, que ele se refere, é Nabucodonosor. Ele leva o povo de Judá cativo para a sua terra, para a Babilônia, para a Caldeia, e ele leva os jovens mais sábios do Império da Judéia. Né? Ele leva até a Babilônia, e dentre os mais sábios, os jovens mais sábios, estava Daniel. Daniel ele é instruído na lei dos caldeus, ele é instruído no palácio de Nabucodonosor, e ele se torna um dos sábios, um dos conselheiros de Nabucodonosor. Através de Daniel, ou da revelação do Espírito Santo na vida, através da vida de Daniel, Nabucodonosor ele conseguiu alcançar respostas do Senhor acerca de coisas que ele entregava, como um sonho que ele teve, situações que se apresentavam, e Daniel era consultado e o Senhor lhe dava pronta resposta através da vida de Daniel. Havia em Daniel uma porção, havia em Daniel uma identidade. A palavra fala que Daniel ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor. Ele sabia que as iguarias de Nabucodonosor, lá no início do livro de Daniel, a palavra diz isso. Essas iguarias, elas levariam ele ao pecado, elas tirariam ele de um propósito quanto servo de Deus, um propósito quanto um homem que fazia parte de uma nação eleita e tinha toda uma ordenança. Ele tinha que obedecer aquelas ordenanças do Senhor para a sua vida e para a sua nação. Então, ele mesmo estando fora de Jerusalém, fora do local da sua origem, que era Judá, mesmo estando no meio da Babilônia, havia sobre Daniel uma identidade com o Espírito Santo, uma identidade com o Deus da sua nação, com o Deus dos seus pais, com o Deus da sua vida. Isso é importante, porque Deus ele não nos chamou para nos tirar desse mundo. Nós vivemos em meio a esse mundo, em meio ao pecado do mundo, em meio aos valores do mundo, em meio a tudo aquilo que o mundo fala, que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos ordena, nos orienta, nos direciona, e devemos, como Daniel, assentar. A palavra diz isso. Ele assentou no seu coração não se contaminar. É difícil, irmãos. É difícil demais tomar uma decisão de assentar no coração não se contaminar. É uma decisão. O diabo não nos obriga a pecar. Serve para mim, começa em mim. Tá? Ele não nos obriga a pecar. É uma decisão nossa de querer não se contaminar. Santificação é uma decisão nossa. E Daniel ele assentou no seu coração isso. E o Senhor prosperou o caminho dele na Babilônia diante daquelas decisões, diante da postura que ele tinha. O tempo passa, né, o rei ele morre, Nabucodonosor, e Beltesazar passa a reinar depois que o tempo avança, e Beltesazar ele chama Daniel até a sala do trono, do seu trono. Havia uma situação muito intrigante. A palavra fala que Beltesazar ele fez uma festa, e como ele nesse banquete de pecado, ele pegou os vasos da casa do Senhor e ele começou a se embebedar e a servir aos seus convidados ali vinho com os utensílios, os vasos, né, santificados que eram do templo. Quando o seu pai ainda trouxe, na época, né, que invadiu Judá, trouxe do templo todos os utensílios sagrados. Eles usaram aquilo numa festa de prostituição, né, de desgraça ali, né, de pecado. E houve uma situação muito intrigante. Uma mão apareceu e escreveu uma sentença na parede. Mene tekel upharsin, que significa pesado foste o teu reino, foste achado em falta e dado aos medos e aos persas. Essa tradução, esse significado do que significava, do que estava escrito ali na parede, na descrição, só foi possível porque Daniel
ele foi à presença do rei Beltesazar. Então, Beltesazar ele manda chamar Daniel para entender o que estava escrito. Então, essa tradução quem fez foi Daniel. A tradução do que Amã escreveu, a sentença de juízo que estava lá. Então, quando Daniel chega na presença de Beltesazar, a gente fazendo, agora recapitulando o texto, a primeira pergunta que ele faz é: és tu o mesmo Daniel? Será que você é o mesmo Daniel, aquele que interpretava os sonhos, aquele que tinha um espírito excelente, aquele que ajudou meu pai em tantas situações de adversidade, foi o mais ilustre conselheiro do meu pai? E Daniel, ele era o mesmo, ele não tinha mudado. Havia sobre ele ainda uma porção do Senhor, havia sobre ele a identidade com os valores eternais, os valores que ele aprendeu desde criança em Judá. E Daniel, ele vai e interpreta a visão, né, da mão, a escritura, aquilo que a mão escreveu, e ele diz para Beltesazar. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui nessa mensagem? Olha, nós mudamos. Daniel não mudou. Né? Daniel não mudou. O correto é que nós não venhamos a mudar. O correto é que nós não mudemos, né? Que preservemos em nós a identidade, a comunhão, a fé, a confiança, o posicionamento. Mas, irmãos, sejamos sinceros. Quem não mudou no deserto? Eu não estou falando de mudar para melhor, não vamos confundir não, porque a gente muda para melhor sim. Mas a gente muda e depois muda de novo. Porque se você entrou agora no deserto, está bem recente, talvez você não vai entender essa mensagem tanto quanto alguém que já está há algum tempo. Agora, se você, como eu, está há algum tempo, né, está há alguns meses ou alguns anos, você vai entender o que eu estou falando. Naturalmente, uma hora ou outra, talvez por fatores externos, como circunstâncias, talvez por fatores internos, como o esmorecimento da fé, quer seja provocado por falta de confiança ou por conflitos, nós mudamos. A pergunta de Beltesazar foi: és tu mesmo Daniel? Hoje, se o Senhor me perguntasse isso, és tu mesmo Alã do início? Eu posso dizer com sinceridade que não. Eu não digo isso com alegria, não é o mesmo Alã no sentido de que eu fui transformado, eu era alguém explosivo, impulsivo, ciumento. Não. Será que a minha busca tem sido a mesma do início? Eu digo que não. Eu tenho que voltar. Nós devemos fazer um caminho de volta, às vezes, no deserto, de reposicionamento. Às vezes esfriamos, às vezes esmorecemos. Eu quero ser sincero com vocês, porque é uma coisa que acontece com todo mundo. E até mesmo para desconstruir uma imagem de alguém santarrão, alguém que não erra, alguém que não falha, ou alguém que em algum momento não sai um pouco daquilo que é talvez o ritmo que estava, né? Porque tem uma hora que a gente perde o gás. É fácil falar de constância quando você tem uma corrida que é daqui até ali na esquina, uma corrida de 10 metros. Mas quando você tem uma maratona, que é uma corrida longa, prolongada, um esforço muito grande sendo empregado durante um longo tempo, porque uma coisa são meses de deserto, outra coisa são anos de deserto. Eu não estou aqui desanimando, trazendo para ti uma mensagem de esmorecimento, de enfraquecimento, não, de forma alguma. Eu estou querendo te levar à conscientização de que é normal, às vezes, a gente não ser o mesmo Daniel, de que às vezes é normal de a gente perder alguma coisa no meio do caminho. Lembra dos filhos dos profetas que foram até o Jordão, levaram Eliseu e perderam o machado? Perderam a fé. Às vezes nós perdemos. Às vezes a nossa fé esmorece, às vezes a nossa força ela se vai. Mas eu creio que se o Espírito Santo ele testificou no meu coração essa mensagem, para mim, ele ministrou meu coração, ele também quer ministrar o seu coração de que ele quer nos levar de volta ao posicionamento. Ele quer nos levar de volta àquele mesmo gás, aquele mesmo ânimo que nós tínhamos no início. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei na pele que não é fácil. Essa pergunta o Senhor ele tem feito para mim, eu sei que ele tem feito hoje para muitos que estão vendo esse vídeo, e é uma reflexão. Nós, às vezes, mudamos mesmo. As circunstâncias, o tempo cansa e nós perdemos aquele pique, né? Mas não estou dizendo com isso que você desistiu, não estou dizendo com isso que a tua fé morreu, não estou dizendo que você talvez não esteja na mesma pegada, né? Com a mesma corrida. Paulo diz: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Talvez hoje tu não esteja mais correndo, esteja andando ou até se arrastando. Mas hoje o Espírito Santo, o Senhor, ele quer te renovar, te fortalecer, ele quer me renovar, ele quer nos levar de novo
Não o primeiro amor, talvez o primeiro amor no deserto, ou o primeiro momento, né? Aquele momento de ânimo, de esperança, de convicção, porque fé é convicção, é a certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos, daquilo que não se vê. Então é isso, te levar de novo àquele nível de comunhão, de intimidade, sobretudo de fé que no início nós tínhamos. Daniel não perdeu isso. Um grande servo do Senhor, ele não perdeu. Ele se manteve fiel, ele se manteve posicionado. Seja sincero contigo. Como eu estou sendo sincero comigo, estou sendo sincero com os irmãos. Seja sincero com você mesmo, com você mesmo. Porque às vezes nós queremos nos enganar. Nós não conseguimos enganar ao Senhor. Ninguém engana ao Senhor. Será que você tem sido o mesmo? Será que eu tenho sido o mesmo? Porque senão, o Senhor quer que voltemos a ser o que nós éramos no início. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.